Nós estaremos lendo dois textos da Bíblia e falando justamente de um assunto muito importante na atual conjuntura em que o avanço científico tem trazido um certo medo, considerando que com o avanço tecnológico científico o juízo ele é alterado porque cada um estabelece a sua censura pessoal, institucional, social e na sua forma de relacionar consigo mesmo e com o próximo. E às vezes deixando de ser observador para ser juiz, aplicando toda sorte de pena sobre os outros. E nós precisamos ter muito cuidado porque vivemos um momento em que as pessoas se orientam. O ser vivo hoje se orienta de uma forma para a sua sobrevivência. O homem, além de pensar, se orientar, ele é subserviente aos seus desejos, ao ponto de quebrando paradigmas, valores sociais que regram e que são saudáveis até certo ponto, mas por outro lado também o extremo leva as pessoas a perderem a própria qualidade de vida em função de viverem uma dicotomia, uma turbulência entre o que é moral, o que é ético e aquilo que a própria pessoa quer abraçar pela sua livre orientação, que às vezes não é nem uma ideologia, mas na verdade uma compulsão, na verdade às vezes é uma interpretação do mundo que ela faz e da maneira de se conduzir dentro dos valores impostos pela sociedade. Eu mesmo não entendo muita coisa, muito mesmo, considerando a minha faixa etária, o que nós convivemos hoje com as pessoas, principalmente jovens, adolescentes, crianças, a maneira como eles estão adentrando este mundo, essa nova realidade, produzindo uma nova realidade para nós. Uma geração que foi educada por nós e às vezes são massacradas, julgadas por nós mesmos que educamos. Aí que está o perigo. Um dos textos diz assim a palavra: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Aqui nos convida a ter um cuidado em fazer de maneira precipitada um juízo sobre as outras pessoas, em detrimento de uma situação em que você não consegue ver em todo o ângulo, mas você vê sob um ponto de vista. Ou seja, na posição que você ocupa, você consegue ver um ângulo só e você não consegue ver a totalidade da realidade. Com isso, há muitos julgamentos precipitados que produzem distanciamento das pessoas em convívio familiar, de trabalho, agremiações, um local, às vezes, religioso, impedindo as pessoas de estarem interagindo e vivendo uma qualidade de vida em grupo. Por quê? Porque elas são, na verdade, juízes implacáveis, fazendo julgamentos cruéis sobre os outros, baseado em pequenas informações, poucas informações. Aí é preciso que a gente tenha uma dúvida metódica, que a gente venha ter uma sensibilidade para levantar aquilo que nós identificamos, analisar, dividir em pontos possíveis dentro da nossa interpretação de juízo e na conclusão também, mas isso tudo de uma maneira muito racional, internalizada, sem desferir o golpe fatal sobre os outros, fazendo juízo. Mesmo quando nós concluirmos toda aquele cenário, aquele tribunal interior em nós, fazendo juízo e tirando conclusão, a gente não pode desferir e falar, porque o sábio ele guarda no seu coração. E na hora oportuna, até mesmo aquilo que você não fala pode vir à tona na vida ou em outra situação, para aqueles que na verdade não entenderam muito o momento que eles estavam propriamente vivendo e trazendo talvez um reflexo negativo ou induzindo, levando as pessoas a pensarem o que na verdade não é o que estavam pensando. Então aqui há um convite para que você não faça juízo precipitado, muito pelo contrário, você tenha cuidado, porque da maneira como você julga, você será julgado. Nisso eu não tenho a menor dúvida que Deus é impiedoso, no sentido do seu princípio de justiça. Porque Ele não vai
por um ponto de vista, Ele conhece toda a realidade, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece cada um dos nossos fios de cabelo. Ou seja, Ele sabe muito bem todas as coisas. Eu não entendo, mas Deus sabe, Deus entende. O outro texto está aqui em Romanos 14, quando a palavra também nos alerta, Paulo dizendo, escrevendo à igreja de Roma, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não entendo, talvez você também não entenda, mas uma coisa você pode ter certeza, e eu tenho plena convicção, de que cada um dará conta diante de Deus, será responsável. Ainda que a pessoa possa se sentir enganado, mas na verdade ela não é tão inocente e alienada de uma realidade que ela consegue perceber e até um certo ponto interpretar, e isso ter uma influência na própria decisão da pessoa, no próprio direcionamento, nas suas orientações, seja a que for, profissional, sexual, familiar, todas elas, Deus conhece. Não vamos poder julgar culpa sobre o outro. A precipitação, ela pode tirar a beleza da vida. Eu lembro de uma ilustração de uma mãe que viu a filha muito bem criada, que ela tinha muito alegria daquilo, viu sua filha com 2 maçãs nas mãos e pediu uma: filha, me dá uma maçã dessa? Rapidamente a filha pegou e mordeu, deu 2 mordidas, uma em cada maçã. A mãe, um pouco entristecida, olhando aquela situação, não entendendo, mas depois de alguns segundos a criança disse assim: aqui, ó mãe, esta aqui está mais doce. Enquanto a mãe estava fazendo juízo do comportamento da sua filha, que tinha sido bem criada por ela, aquela criança estava, na verdade, fazendo a escolha da melhor maçã para a mãe. Nós somos muito precipitados em fazer juízo. E no contexto que nós lemos aqui, no primeiro em Mateus, Jesus estava chamando a atenção dos fariseus, dos líderes religiosos, hipócritas, tendenciosos. Nós temos hoje uma justiça tendenciosa, nós temos homens que vivem segundo os seus desejos, se orientando pelo o bel prazer, e com isso são juízos tendenciosos. Apaga uma censura social que tem seu nível saudável, cria sua própria censura. Apaga a censura institucional e cria sua própria censura para se relacionar com um colega de trabalho, no qual a pessoa poderia se realizar plenamente por uma comunhão de propósito na empresa onde ela está. Se cria, então, os próprios valores, estabelecem uma blindagem para que não seja incomodado com aquilo que para outras pessoas são importantes. Mesmo que algo pareça estar errado, é preciso analisar muito bem a situação e ser também não tendencioso. Não podemos ser tendenciosos. É bom lembrarmos sempre que nós somos limitados, não sabemos avaliar todas as coisas e a realidade do próximo. Eu quero finalizar com outra ilustração. Uma senhora, uma pequena cidade, ficou viúva. Depois de poucos dias, a vizinhança começou a ver um certo homem entrando e saindo naquela casa com muita frequência. E então o burburinho começou então uma fofoca naquela região, falando: olha, fulano de tal, viúva tão recente, agora já tem uma amante. E assim a coisa foi se espalhando. Até que, em dado momento, quando veio à tona a realidade, na verdade, aquela mulher era uma mulher que tinha poucos recursos, e aquele homem que ali era um advogado que estava fazendo um trabalho social de atendimento e colocando em ordem a sua vida e todas as coisas que envolvia aquele momento tão difícil na vida dela.
Eu quero convidá-lo a fazer aquilo que é mais importante, que pode qualificar muito a tua vida. Reflita antes de fazer qualquer juízo. Fazer juízo é do ser pensante. Agora, externar é do insensato, inoportuno, quando não se tem base para fundamentar aquilo que nós vamos fazer juízo. Mesmo com base, nós precisamos ser cuidadosos para que a gente não venha ferir, mas com todo uma capacidade possamos fazer cumprir aquela missão de encorajar, admoestar, exortar a pessoa, para que se ela estiver indo para cair num abismo, ela possa se erguer, não por um juízo, mas por uma palavra boa dada no tempo certo. É o mais importante para a nossa vida.